Passei códigos e paredes pintadas e não sabe o que acontecer. Ela se jogou da janela do que nada fácil de entender. Tome agora. É só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com você. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3. Meu filho vai ter nome de santo. Quero um nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Me diz por que o céu é azul. Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu ando com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Eu adoro essa música. Vamos nós? Gente, eu vou rapidamente convidar vocês para a gente abrir em João 8. Em João 8. Hoje a gente vai falar e refletir nesses momentos de grande animosidade, um convite para que cada qual, no compromisso com o seu devido sentimento, não tome Deus como álibi
para santificar as próprias loucuras, né? E a gente vai entender o espírito do Evangelho, a proposta do Evangelho, que se impõe de maneira permanente, inalterável, independente da oscilação e das reatividades dos nossos sentimentos. Em João capítulo 8, eu quero ler com vocês a partir do versículo 31. Em João 8, 31. Diz o seguinte: Jesus está conversando com os religiosos da época dele. Com os religiosos. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Sim, os que haviam crido. Os que falam assim agora: eu sou de Jesus. Aleluia. Agora eu sou evangélico. Sou evangélico, sou de Jesus. Jesus vai dizer uma palavra para esses que carregam essa afirmação. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, aqueles que estavam ouvindo Jesus, mesmo depois de ter crido, creem porque a maioria creu. Crê porque tem uma estética, né? Tem um status. Tem um status, tem todo um ar convidativo para crer, desde que aquilo não afronte nenhuma convicção interior mais estabelecida na maneira como eu vejo a vida, na maneira como eu herdei os pressupostos de interpretação da realidade. E aí então responderam-lhe Jesus: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus está fazendo esse discurso para quem creu, tá? Lembre lá, versículo 31. E aí quem creu fica pensando isso. Mas eu já criei. Eu sou evangélico, filho do Deus vivo, servo do Deus vivo. Mas você está dizendo que eu vou ser livre de quê? Que presunção é essa? É essa presunção que nasce no coração do religioso quando ele acha que crê. Quando ele acha que crê, ele acha que conseguiu o álibi para abraçar uma arrogância de diferenciação, de superioridade em relação a todos os demais da face da terra. E aí Jesus vira e diz para eles: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí eles: como você ainda está falando em libertação para quem é descendência de Abraão e jamais foi escravo de alguém? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O que Jesus está dizendo aqui é que você não precisa ter matado, você não precisa ter roubado, você não precisa ter estuprado. O simples fato do pecado te habitar já te torna um escravo dele. Existe uma concepção moralista que se estabelece na forma de rótulos que estigmatizam a sociedade em determinados grupos, onde existem os execráveis, por intermédio do qual eles se fazem a razão de tudo que está ruim na face da terra, e existe aqueles que agora estão sendo chamados de cidadão de bem. Eles não mataram, eles não roubaram, e eles nunca foram escravos de ninguém. Eles são descendência de Abraão, eles são servos do Deus vivo, eles são muito bons para serem comparados com aqueles aos quais eles chancelaram como a escória do mundo, para justificarem para si o álibi de abraçarem certas predisposições malignas, todavia fazer isso em nome de Deus, para driblar os rigores da própria consciência contra si mesmo.
Esse é o mal que está acontecendo com a gente. E Jesus diz, todo que comete pecado, inclusive você, cidadão de bem, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa da vida. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus está lançando aqui é um novo marco. Ele está estabelecendo aqui um novo paradigma. E deixando bem claro que escravo não fica na casa. Escravo, sobretudo, do próprio impulso. Escravo do próprio instinto de autopreservação. Que pela via do medo invoca para si o pretexto para abraçar o ódio reativo. Que em nome do pavor abraça para si o álibi para se entregar uma vida de ansiedade, tendo os próprios instintos e a própria alma como paradigma de funcionamento na vida. Sim, esses é que são os escravos do pecado. Eles nunca mataram, nunca roubaram, nunca estupraram, porque esses são os comportamentalismos que se definiram como sendo a linha daquilo que define uma escória de um cidadão de bem. E aí, na presunção de cidadão de bem, o sujeito não se enxerga, porque ele se crê bom demais e um agente divino autorizado a praticar a justiça, ainda que patrocinada pelo ódio, mas por se acreditar bom demais, ao mesmo tempo que atribuindo toda a malignidade sempre para o outro grupo. Hipócritas. Já já Jesus vai dizer de quem você é filho. Mas vamos continuar olhando aqui. Bem sei, e aí Jesus, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Vocês são evangélicos, mas vocês procuram matar gente. Se não pelas próprias mãos, vocês fazem que nem os escribas e fariseus fizeram com Jesus. Vocês ficam incitando o Império Romano para fazer por vocês. Entendeu? Vocês não, a lei não nos permite matar, mas como eu me delicio quando a polícia mata um deles. Ai, meu Deus do céu, ver um traficante morto chega a me causar uma alegria no coração. Ai, meu Deus do céu, ver essa pessoa execrável morta também mereceu. Fez por onde? Ficou brincando com a verdade. Esses são os cidadãos de bem, cheio de ódio e de rancor no coração. E aí é o que Jesus está denunciando aqui. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. E olha, lembre-se, ele está dizendo isso daqui para os que creram. Para os que creram, para os que fizeram a afirmação verbal, eu creio. E ele está denunciando como que a periculosidade velada desse tipo de pecado se entranha dentro do sujeito na forma de uma presunção enganosa. Né? Eu falo, Jesus dizendo, verso 38, das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Opa, Jesus já lança uma diferença de paternidade aí. Jesus está dizendo, olha, eu falo das coisas que eu vi no meu Pai. Agora vocês estão falando daquilo que vocês viram no Pai de vocês. E já já ele vai dizer quem é o pai dessa palhaçada toda. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, assim como os crentes dizem, meu pastor é o Silas Malafaia, né? O meu pastor, quem mais aí? O pastor aí, é o Miguel Ângelo, o meu pastor é o boiadeiro, né? Que tem aí, né? Todos os. O meu líder é o Jair Bolsonaro, entendeu? Esse é o meu líder. Isso é o Edir. Mas disse-lhe Jesus, pelo menos no que diz respeito a Abraão, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão.
Mas agora, se bem que eu fiz uma comparação muito injusta aqui, no sentido de puxar todas essas figuras para comparar com Abraão, porque Abraão foi um homem piedoso, né? Embora as pessoas se atrelem também a figuras de piedade, como, por exemplo, se não são personagens humanos, são igrejas, nomes, nomenclaturas, Bíblia, né? Eu sou um servo da Bíblia, eu sigo o que está escrito na Bíblia. E aí, bem, se é na Bíblia que você segue, praticai as obras da Bíblia, não é verdade? Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Olha que interessante. Essa é a arrogância do cidadão de bem. Eles se sentem, né, os procuradores de Deus na terra, no exercício do seu próprio senso de justiça. Procurador não tem termo legal, né? Que tem procuração para falar. Isso! Né? Procurador que tem procuração ali. Ele é o agente autorizado. Que busca. Ele tem a patente de Deus na terra. Você entendeu? Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente havíeis de me amar. Entendeu? Entendeu, cidadão de bem? Se em nome de Deus que você estivesse pensando nesse ódio todo, você tinha que olhar para Jesus. Sozinho, né? Considerar, botar Jesus na fórmula que você faz para interpretar a vida. Né? Vocês deviam me amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E por quê? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você pode forjar o álibi que for para justificar o fato de que o outro tem que morrer. Mas assuma a sua paternidade. Não bota isso na conta de Deus. Você não conhece Deus. Deus se revelou em Cristo. Deus se revelou em Cristo. Cristo é a encarnação de Deus. Nele está a sublimidade e a totalidade do recado, da mensagem, da expressão de Deus para os homens. Em Cristo Jesus. Então, o seu ódio, patrocine ele em relação ao seu próprio nome. Banca isso. Banca isso. Eu odeio. Mas não bota o nome de Deus e o nome de Jesus nesse meio. Assuma a sua paternidade. Daquele que foi homicida desde o início. Se é nesse espírito que você decide andar. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado, disse Jesus. A mim me convence muito. Mas quem dentre vós me convence de pecado? Eu estou aqui tornando inquestionável, não as minhas palavras, as palavras de Jesus. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é Deus? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Acho que mais claro do que isso a coisa não fica. E eu ainda vou para Romanos, no capítulo 12, onde Paulo, entendendo o espírito do Evangelho, no capítulo 12, o que ele diz lá? Neis a ninguém mal por mal.
Dizia o homem que era sistematicamente espancado por cada cidade que passava, que vivia sendo alvo da arbitrariedade, da loucura supremacista dos outros, que tinha, do ponto de vista da reatividade da alma, todos os motivos do mundo para odiar, para ser um sujeito de ressentimentos, para ser um filho da injustiça dos homens. O que ele afirma? Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu os retribuirei, diz o Senhor. Vocês querem armas para se vingar, sob o pretexto de se defender, porque na verdade Deus não se vinga da forma como o senso de justiça de vocês deseja, em ódio, por aquilo que a gente infelizmente assiste cotidianamente na televisão. Sim, vocês são incrédulos porque vocês não acreditam na justiça divina. Para vocês o Senhor não retribui. Para vocês Deus deu livre-arbítrio e os homens que se virem, né? Então vocês têm que se fazer braços de justiça de Deus na terra para retribuir ódio com ódio, extremo com extremo. Repito, assumam a paternidade de vocês. Não botem isso na conta de Deus. Vocês são ou pelo menos estão agindo como filhos do diabo. E eu espero que encontrem conversão, luz no coração de vocês. E aí Paulo ainda diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, isso daqui é caldo muito grosso para vocês entenderem, nesse compromisso que vocês têm de culto ao próprio instinto, à própria reação. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mas vence o mal com o bem. E aí eu vou lá para 2 Coríntios, para o capítulo 4, e eu vou no verso 3 do capítulo 4 de 2 Coríntios para explicar o que está acontecendo aqui no nosso meio, infelizmente. Mas se o nosso evangelho, se esse evangelho aqui que nós estamos falando, que é simples, ele não mudou. O que está mudando são as situações políticas. Isso está mudando. Estamos precisando de repensar uma série de coisas, mas o evangelho não mudou. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. E existe uma proliferação de notícias, de mortes, de assassinato, tanto quanto de um sistema jurídico fajuto, que precisa ser revisto, e isso vai emulando, vai avolumando na consciência coletiva uma animosidade de ódio, onde muitos estão se deixando levar. Em termos fenomenológicos de uma psicologia coletiva, isso é absolutamente compreensível, mas não bota o nome de Deus para santificar e autorizar e legitimar sua própria loucura. Se você quer se entregar a essa tendência do Deus desse século, assuma a sua paternidade. Daquele que foi homicida desde o início. A gente risca a linha aqui. Porque nós aqui somos a resistência nesse mundo de trevas que nos incita das maneiras mais diferentes o tempo todo a odiar, a perseguir, a fugir do pêndulo do equilíbrio e caminhar sempre pelos extremos.
o tempo todo sendo forçados, emulados a isso, e precisamos caminhar com sobriedade. Afinal de contas, quando Tiago e João perguntaram a Jesus se ele queria fazer fogo cair do céu para consumir aqueles que não estavam em concordância imediata com a situação ali, o que Jesus responde para eles? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Estava na Bíblia isso, hein? Estava na Bíblia, né? É uma base bíblica, olha, eles fez isso aí. Isso, ele cita, não, base bíblica, sobretudo no Antigo Testamento, é que vocês têm que decidirem se vocês são discípulos de Moisés, se vocês são discípulos de Elias, se vocês são discípulos de Davi, ou se vocês são discípulos daquele que Hebreus aqui, ó, no capítulo 1, eu vou ler só esse para também não partir para Colossenses, ó. Olha aqui, capítulo, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação pelos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, se você é discípulo de Moisés, assuma isso. Mas eu sou filho da nova aliança. Amém. Eu sou filho da nova aliança. E a gente tem que entender a gravidade do caminho que a gente está caminhando e trilhando. Para não sucumbirmos nas emulações do Deus desse século, que está energizando a alma e tornando pessoas reativas, e querem liberar armas para a gente matar uns aos outros. E nos entregando e caminhando como ingênuos, sob a pretensão de sermos tão bons, que nós vamos ser capazes de gerenciar todas essas coisas, matar apenas os que a gente entende que precisam ser mortos, né? Olha que mundo feliz, igualitário. Né? É um contrassenso extraordinário. Eu vejo muitos eleitores do Bolsonaro que eu respeito. Eles estão em cima da política do Bolsonaro, eles estão em cima de aspectos socioeconômicos. Ok, até aí eu vou, embora discorde. Mas colocar o nome de Deus, colocar o nome de Deus e o nome de Jesus como fundamentação para isso, é aí que eu me insurjo, que eu levanto e que eu trago tudo quanto aqui está estabelecido, porque isso daqui não mudou. E no mais, meus amigos, eu deixo para vocês, para quem acha que o mundo está numa barbárie, de que as coisas estão jogadas às traças, eu volto novamente para Jesus em Mateus, no capítulo 10. Em Mateus, no capítulo 10, Jesus diz o seguinte, olha que interessante, versículo 28. Não temais os que matam o corpo, toda vingança nasce do medo. Eles são machos na produção do discurso, quero arma para me defender, medrosos, são discípulos do próprio pavor imaginário. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, porque vocês vão querer armas para preservar o corpo, mas vão perder a alma. Que preço dará o homem pela própria alma, em nome de se preservar o corpo? Você não morre assassinado, mas vai morrer de uma doença.
Então não faça as coisas na vida perderem o sentido, e no afã de você preservar o que é transitório, você perde de foco o que é eterno. E é isso que está em jogo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por 1 asse, por 1 centavo? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, filhinhos, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, mesmo que você se passe por frouxo, por otário, por aquele que quer dar flor para bandido, porque é assim que eles vão fazendo, criando estereótipos para desqualificar sua perspectiva, como se fosse isso que você pensasse. Aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus, e você terá os seus próprios impulsos e instintos como sendo seu Deus. Portanto, não tem nada jogado às traças. Ele está no controle de tudo. Vivemos um momento urgente onde precisamos repensar muita coisa. Mas nenhuma delas nos autoriza a maquiar o nosso ódio sob o álibi de que estamos fazendo a vontade de Deus. Pensemos nisso, com o coração em paz, pacificados, em Cristo. Ele está conosco. E nada acontece por acaso, absolutamente nada. Ele nos guarda. E se aprouver a Ele eu passar por esse desafio, saiba, o meu maior inimigo não será o bandido. O meu maior inimigo será a minha própria reação. O meu maior inimigo sou eu. O bandido é a sua própria sentença. Óbvio que em termos sociais isso precisa de resposta. E eu sou totalmente a favor de que em termos sociais haja uma resposta para isso. Mas em absolutamente nada isso vai demandar ódio do meu coração. Porque o ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. E esse é o maior dos ledos enganos. Gente, é isso. Vamos então orar, vamos fechar aqui. Só faltou um aplaudir de pé. Glória!